Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o desenvolvimento do cérebro, né? O cérebro ele se desenvolve de baixo para cima e de dentro para fora, né? Em Natural Lifemanship, né? Naquele modelo de psicoterapia com cavalo que vocês vão me escutar falando aqui sempre, de novo, sobre Natural Lifemanship, mas é onde eu adquiri a maior parte desse conhecimento, né? E eu vou fazer referência também a alguns outros professores ou cientistas, né, que desenvolveram um pouco desse conhecimento que eu vou passar para vocês, né? Eu gosto muito do modelo do cérebro como se fosse a nossa mão. Esse modelo foi criado pelo professor Dr. Daniel Siegel, aqui dos Estados Unidos, né? Como se didaticamente, né, uma maneira muito fácil para a gente pensar sobre o cérebro, né, e entender um pouquinho do desenvolvimento do cérebro, né? Aqui no pulso seria como se fosse o nosso tronco cerebral. Aqui seria o diencéfalo. O nosso dedão é como se fosse o sistema límbico e nossos dedos são o neocórtex, né? E a maneira que o cérebro apresenta é o sistema límbico fica aqui no meio e aí o neocórtex fica por cima de tudo. Então, o que a gente está falando é que o cérebro se desenvolve de baixo para cima. Então, ele começa aqui no tronco cerebral e vai desenvolvendo cada parte, né? E o que o tronco cerebral é responsável por fazer? Ele é responsável por o seu batimento cardíaco, sua respiração, né? Sua saciedade quando você come. Todos esses movimentos ou funções que o seu corpo faz sem você prestar muita atenção. Você não precisa estar prestando atenção para respirar. Você não precisa estar prestando atenção para o seu coração estar batendo, né? A gente não tem controle sobre a nossa pressão, né? Pressão arterial, né? Se a gente tivesse, era fácil, não precisava tomar remédio. Podia só respirar ou pensar na respiração, pensar na pressão arterial e a gente ia conseguir baixar. Então, são coisas que a gente não tem muito controle sobre, né? E aqui, o diencéfalo é onde a gente tem o controle do movimento, é onde o seu cérebro manda o comando, né, para eu estar com a minha mão esticada aqui, ou para eu andar, para eu fazer assim com o meu corpo, né? Tudo tá aqui. Pra gente dançar, pra gente, né, se movimentar. Aí eu tenho o sistema límbico, que tá aqui no meio, né? O sistema límbico é onde fica todas as minhas conexões, todos os meus relacionamentos, os meus sentimentos, né? Como é que eu tô me sentindo hoje, né? Tudo passa por aqui. Vamos dizer, decodificado nessa parte do cérebro. E a gente tem o neocórtex, aonde faz todos os pensamentos concretos e os pensamentos abstratos, né? O 1 mais 1 é 2, porque o meu neocórtex está me falando isso. E aí, quando a gente conversa sobre o cérebro, a gente tem que conversar sobre o trauma. E o que acontece quando a gente tem trauma, né? Então, aqui a gente fala que esse tronco cerebral e o diencéfalo é onde tem onde a gente considera como o cérebro de sobrevivente, né? Quando a gente tem um trauma, parte do nosso cérebro aonde
a gente tem mais conexões, ou a parte do nosso cérebro que é mais desenvolvida, são essas partes, são essas duas partes, né? E qual que é o problema com isso? Porque o meu cérebro é assim, para eu ter um sinal aqui do meu corpo passar por todas essas partes do meu cérebro, para eu ativar, né, e ter fazer uma decisão sobre o que fazer com o que está acontecendo ao meu redor, tem que passar essa informação toda por todas essas partes até chegar ao meu neocórtex. E o que acontece quando essas partes do meu corpo, né, essas partes do meu cérebro, desculpa, o tronco cerebral e o diencéfalo não estão conectadas, não tem, estão tão desreguladas que o movimento, que o sinal não consegue chegar. É onde a gente tem as reações. E ao invés de você ter, né, você parar e pensar e fazer né, a sua decisão, que seria o mais saudável para todo mundo, a gente tem muitas crianças, adultos que são reativos, né? É esse que é o problema, porque o sinal não consegue chegar lá em cima. Um exemplo que eu gosto de dar é quando a gente está com cavalo, todo mundo sabe que cavalo morre de medo quando vê uma sacola no chão, né? Uma sacola voando assim no meio do pasto, o cavalo vai ficar doido, porque vai achar que aquilo é um predador que vai pegar ele, né? E o que a gente trabalha com os nossos cavalos aqui? É deles começarem a pensar, começarem a ter acesso a essa parte do cérebro que vai dizer para ele, peraí, não, é só uma sacola no chão, posso relaxar. Mesma coisa pra gente, pensa, você tá andando assim numa fazenda ou num campo aberto e você vê um pedaço de pau que parece uma cobra, né? A primeira intenção que a gente tem é de ir apavorar, sair correndo, gritando, ou se a gente está assim num lugar que pode ter aranha e aí tem alguma coisa que encostar na gente, a gente faz assim, né? Qual que é a diferença de uma pessoa que está, né, assim, essas partes do cérebro dela são mais desenvolvidas do que alguém que consegue ter pensar, não, é só uma folha que está aqui em mim, ou um cabelo, não é uma aranha, né? Isso daqui não é uma cobra, é só um pedaço de pau que está ali, né? Mas é a mesma coisa que acontece com criança que tem trauma, né? A criança não sabe, e principalmente crianças que ainda não têm acesso muito bom ao neocórtex, né, de ser reativa. E aí a gente vai conversar como que a gente pode regular essas partes do nosso cérebro e ter um cérebro integrado. Né? O cérebro saudável é o cérebro integrado, onde eu posso estar sentindo alguma coisa no meu corpo, ou eu posso estar numa situação e eu consigo levar esse sinal até lá em cima, até o meu neocórtex. E o meu neocórtex vai me dizer, não, você não precisa se preocupar com isso. Ou, não é para você se preocupar. Né? Essa situação não é uma situação segura para você, né? Você está andando à noite em algum lugar, você tem que ter essa conexão lá no seu cérebro para falar, hey, aqui não é seguro para você, né? Você precisa ir para um lugar mais claro, procurar um táxi, né? Ligar para o Uber, sei lá, fazer alguma coisa, isso daqui não é seguro para você, né? Então, quando a gente está a parte do nosso cérebro, a gente teve algum trauma, a gente está, né, travado, em inglês a gente fala que a gente está stuck, né, está travado e, né, parado em
uma dessas partes a gente não consegue ter essa conexão, né? A gente não consegue mandar a conexão pro neocórtex. E a gente precisa disso para poder mediar tudo que está acontecendo à nossa volta. Então, essa um dos problemas com trauma, né, e no desenvolvimento do cérebro, que pode ser danoso pela vida toda, porque a pessoa vive, né, a vida toda nesse movimento de só reagir ao invés de parar e conseguir levar esse sinal até ao neocórtex e poder conversar e poder ver a situação e tomar as melhores decisões, né? Isso é um pouquinho do que bem simplificado o modelo do cérebro desse jeito para todo mundo entender, né? E a gente vai conversar mais sobre isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode mandar que eu vou sempre responder, tá bom? Obrigada.